Salve família, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Blink Talk. Eu me chamo Diego Pacatuba. E eu me chamo Arthur Reis. É isso, gente. Hoje qual é o número do episódio? 24. No episódio 24 de hoje da Blink Talk, nós temos o prazer em receber um verdadeiro visionário da tecnologia no Brasil e a autoridade nacional no uso profissional de drones. Já ouviu falar disso, né? Fundador da World Drones, Lucinei é um dos grandes responsáveis por popularizar e profissionalizar o uso de aeronaves remotamente pilotadas no país, levando inovação para jornalismo, para grandes empresas e para setores estratégicos da economia. Ele tem mais de 20 anos no audiovisual, é uma mente inquieta, vocês tinham que ter visto aqui o antes do episódio para vocês entenderem um pouquinho, e é uma mente inquieta voltada para o futuro. Ele já treinou e prestou serviços para grandes organizações como EDP, Autoglass, CDL, TV Vitória, Instituto Amigos da Jubarte, e eu vou parar por aqui, senão nem começo o podcast, e muitas outras, impactando diretamente a forma como a tecnologia é aplicada no Brasil. Se você quer descobrir como pensa grande, como inovar com os pés no chão e voar muito, muito alto, você está no episódio certo, hoje é imperdível. Eu tenho muito prazer em apresentar a vocês Lucinei e Edilane, sejam bem-vindos. Prazer. Obrigado. Ó, a apresentação é tanta coisa, a gente nem falou tudo desse casal, gente. Vamos lá, primeira coisa, acho que todo mundo quer saber, como surgiu o seu primeiro contato com os drones? Rapaz, trabalho com jornalismo, televisão há muitos anos, né? E a visão que tem em terra, todo mundo enxerga, né? E quando eu vi uma aeronave voando, falei, cara, isso aqui é pra mim. Eu sempre gostei de coisa diferente, coisa nova, né? E quando eu vi o drone, falei, não, eu tenho que ter um desse. Eu tenho que ter. Eu fui atrás. Então, assim, foi um momento até mesmo que eu estava trabalhando e um acidente que ocorreu em Vitória e o que todo mundo enxergava era, pra mim, era algo normal, né? Porque todo mundo passava, olhava e tal, e eu também captava imagem, mas o que o drone conseguia enxergar de cima é algo inovador. Eu falei, não, é nesse caminho, eu quero isso. E fui atrás. E aí foi aí que te fez enxergar potencial nessa tecnologia. Sim. Juntou o útil ao agradável, né? Porque como eu já estava na televisão, e a televisão é a janela, né? Para várias pessoas e vários segmentos, eu falei, não, tem que ter alguma coisa diferente. Eu quero mostrar, alcançar lugares que a gente com a câmera no ombro não consegue alcançar, né? Por mais que a gente tenha lá os recursos, carros, barcos, tal, mas ainda não consegue alcançar por causa da dificuldade, o perigo e tal. Então é algo assim que eu quis ir atrás e falei, não, eu quero isso. E foi um tempo da virada. Você falou que você olhou pro drone e falou, cara, deu aquele brilho no olho, Sim. Deu aquela coisa diferente. E como que foi essa virada? Você falou que em 2015, né? Sim. Correto? A data. Que você tinha uma moto, falou, não, vou tomar uma decisão ousada. Vou sair da minha zona, vou pegar a moto, vender a moto, comprar o drone. Como que foi essa história? Conta pra gente. Se você olhar a minha empresa, a minha casa, as minhas coisas, você vai ver que é diferente. É diferente, eu gosto de coisa diferente. Tudo diferente. Seja na simplicidade de uma capinha de celular, eu gosto de coisa diferente. E quando eu vi o drone, que é algo que não era acessível, ninguém tinha, né? Assim, é raro você ver um drone. Em 2015 a gente estava falando de... Sim. A gente quase não via drone, nem Sim. propaganda, nada. Trocar uma moto num veículo de locomoção. Foi loucura, porque eu falei, cara, eu quero isso e não tenho muito recurso. Não tenho dinheiro para comprar um drone, mas eu quero um drone. Aí a proposta que veio na cabeça e fiz a pessoa foi minha moto. Eu falei, não, nem que seja a moto, porque eu sei que a moto vai me dar retorno, que o drone vai me dar um retorno, né? Que eu tô desfazendo a moto, mas sei lá na frente eu compro outra moto, sei lá. Mas eu tinha aquele objetivo, eu quero e vou fazer acontecer. Até mesmo, igual eu falei da televisão, tinha lugares que a gente não conseguia alcançar. Cara,
o momento. Eu vou ter uma ferramenta que ninguém tem e alcançar algo que ninguém consegue alcançar. Eu vou atrás e fui. Acho que você tinha certeza que isso era o caminho do futuro. Ah, tinha, cara. Como que foi essa virada de chave? Assim, você comprou o drone. Aí eu falei, cara, eu vou abrir empresa e vou fazer o negócio acontecer. Não, eu acho que primeiro ele tentou aprender. Era uma criança quando ganhou cara. Ganhou um brinquedo ali, eu falei, vou aprender a mexer. Foi um pouco difícil assim no início, porque como não era uma ferramenta muito conhecida, as pessoas tinham dificuldade de encaixar aquilo ali no mercado dele. Tipo assim, um videomaker, por exemplo, estava acostumado a filmar em terra. O cenário dele, na cabeça dele, é o que os olhos enxergam, né? Ali a altura, né? Fazer um detalhe aqui e tal, mas é tudo em terra. Quando eu comecei a oferecer o drone para essas produtoras, que eu já trabalhei nelas também, né? Eu já trabalho com videomaker há muitos anos, eles não conseguiam enxergar aquilo que eu enxergava. Então você apresentou para eles uma outra perspectiva. Isso, aí eu comecei a mostrar a eles, mesmo assim eles não quiseram. Eu falo assim, não tem nada a ver, não encaixa no meu texto, no meu roteiro, essa imagem, né? Ficou meio engessado, não consegui enxergar além. Falei, não, cara, é uma localização, uma perspectiva diferente, é uma visão diferente que ninguém enxerga, a não ser que você pega um helicóptero e vai voar, e você vai enxergar, mas sair daquele normal e vamos procurar um pouco o anormal, né? Porque ninguém tinha drone na época. Não quero não. Eu fiz até serviço de graça, pra você ter ideia. Mas mesmo tendo a imagem na mão, diferenciado e tal, não quiseram. Quando eu comecei a usar isso pra mim, falei assim, cara, eu não vou preocupar em vender meu produto diretamente. Eu vou preocupar em fazer o meu produto. Eu vou preocupar em fazer minhas matérias diferentes. Eu vou preocupar em executar e colocar uma imagem diferente. Então, assim, quando eu ia fazer o Jornal do Campo ou uma matéria de entretenimento, eu sempre estava com um drone na minha bagagem. O repórter nem sabia do drone, ele ia comigo. Aí depois que eu executava todo o roteiro, né, que a gente tinha, aí eu ia lá, levantava o drone e oferecia aquela imagem pro repórter colocar no texto dele. Aí colocava e começou. Aí chegou um nível aí que era. Uau, o repórter olhava assim, esse negócio é diferente. Aí vem sempre um querendo puxar a gente um pouquinho, né? Você é doido, colocar um equipamento caro desse e tal. Você pode perder equipamento, você nem vai ganhar nada por isso, nem vai receber nada por isso, você tá colocando e tal. Eu falei, não, calma, eu sei o que tô fazendo. E eu fui lançando a semente, lançando a semente. Chegou um período que os repórteres queriam sair só comigo. Porque eu tinha algo diferente para oferecer naquela matéria. E o repórter automaticamente ele queria tá fazendo uma matéria que tivesse isso, né? Sim, imagina, hoje você não consegue ver um material na televisão sem o drone, mas naquela época não tinha um drone. Aí, do nada, você saiu da apresentação daquele plantio, né? Do café, por exemplo. Você fala assim, aqui tem 1 hectare de café, não sei o quê. Só vai ficar na palavra. Porque aqui tem muito café. Mas você mostrar isso do alto, aquele mar de café plantado, é diferente. O olhar começou a visualizar a quantidade, o quanto era... O ser humano é muito isso, né? Ele é visual, ele acredita vendo. Então, quando eu comecei a mostrar de fato aquilo que estava sendo falado, começou a mudar um pouco a história. Aí eu já comecei a investir em outras situações. Além das matérias, eu fazia o Jornal da Manhã. Nosso horário lá era 5h30 da manhã, o jornal começava às 6 horas. Eu, por conta própria, chegava lá 4h30 da manhã, preparava todo o meu equipamento, preparava o drone e partia para algum lugar. Quando chegava lá, no início do jornal, eu já ligava e falava, tô posicionado aqui, tô oferecendo para vocês isso aqui, o nascer do sol na terceira ponte. Beleza, vamos abrir o jornal com você. Eu me doava.
Até que eu ganhei até o quadro, né? Traz o drone aqui na TV, porque comecei a me doar. E não ganhava nada por isso, nem hora extra, nada por isso. Mas é aquela questão, se vender a ideia. Essa foi a virada, igual você falou. Vender a ideia. E a ideia foi vendida e graças a Deus tô aí. Eu tenho uma dúvida, né, cara? Como é que tu fazia pra se locomover, já que você tinha vendido a moto? Moto, realmente. Quando eu vendi a moto, eu tinha um carro, né? Ah, então. Eu já tinha um carro. Então assim, mas moto é moto. É o homem que gosta de moto. Na verdade, a gente tá falando de. Eu não sei onde você mora, mas falar no trânsito de Vitória. Sim. De moto é outro escala. Sim. Tá falando sim. do eu tinha 40 minutos de carro. Sim. Num dia normal, até que a moto ela ajuda bastante. Mas o meu horário na emissora era muito cedo, então tava todo mundo dormindo ainda, né? Quando eu deslocava para lá. E quando eu voltava da emissora, eu trabalhava até 11h30 da manhã, então tá todo mundo trabalhando. Então o trânsito também era bacana. Então assim, foi uma loucura, mas não foi assim ruim não. Foi uma loucura porque uma visão mais ampla, né? Um drone, você não tem uma cordinha ali para você puxar se você perder a comunicação, ou um bastãozinho para você pegar ele. Se você perder a comunicação do rádio controle, ele vai embora. Você perde ele. Então você está perdendo uma moto. Se não me engano, aqueles drones de 2015 não tinha. Ele não voltava sozinho ainda. Não então, ele não tinha precisão e nem comunicação tão longa e tão precisa que tem hoje. O meu primeiro drone lá, ele tinha 5 km de distância, mas é uma comunicação muito ruim. Tanto é que eu fiz uma matéria lá em Montanhas, que eu achei que Montanhas é um lugar plano, né? É o nome montanha, mas não tem montanha nenhuma, né? Então, assim, eu vi uma bem distante e era o nosso alvo. Falar que Montanhas não tinha montanha, mas tinha lá embaixo. Eu fui com o drone. Meu irmão, eu tava juntando já meu equipamento para vir embora, que pra mim eu tinha perdido meu equipamento, o drone. E é o meu primeiro drone. É isso que eu falo. Foi uma loucura nesse sentido, porque é uma moto indo embora. Perdi o drone, perdi a comunicação, ficou tudo cinza, perdi. Eu e a repórter tava juntando equipamento, tava colocando o carro, eu tava entrando no carro quando eu ouvi o barulho do meu drone, voltando. Quando eu parei, ela pulou mais do que eu, cara. Correu. Ela pulou mais do que eu, ouvindo o barulho, Ney tá voltando. Aí quando eu vi ele, foi caraca, voltou! E, uma sensação de alívio, né? Alívio. Porque é minha moto voltando. Mas essa moto aí tem uma história legal dela também. Porque assim, não era só uma moto, tá? Porque assim, a gente tá falando de moto, a gente tá falando de qualquer moto. Era a moto queridinha dele, era o xodó. Era que você queria, né? Isso. A moto, uma CB300. Boa. A CB300, na época, todo homem que olhava a moto assim, parece uma mulher, não sei o que, deitada, uma moto linda, não sei o que e tal. Era a queridinha, 300 cilindrada e tal. Eu peguei minha queridinha e troquei num drone. Então, assim, não foi qualquer moto, não. Faz sentido. Foi uma decisão difícil. E além desse perrengue da montanha, tem alguma outra coisa que você fala assim, cara, eu passei por uma situação pilotando um drone que eu achei que eu ia perder, eu ia dar ruim? Ah, rapaz, tem vários. Ixi, tem muitas. Tem uma que é aquela ali, eu acho que eu só não dobrei o joelho e fui agradecer a Deus, porque eu acho que eu tava mais nervoso que... Passava nem sinal de Wi-Fi. Nossa, nem sinal. Eu tava lá em Jesus de Nazaré, do lado de lá, naquela prainha que tem do lado de lá, na beira do canal mesmo, na entrada do canal. E eu tinha acabado de comprar esse drone e o rapaz falou que tava perfeito. E eu não testei ele antes. Eu já peguei ele e fui. Claro que eu sempre andei com mais de um drone. Eu levei o meu, que eu sei que estava bom, tudo perfeito para executar. E usei também esse drone lá na hora. Um momento ruim, local ruim, enfim. Levantei o drone. Quando eu levantei o drone, perdi a comunicação, que ele estava ruim. O drone ia voltar a pousar dentro da água, porque eu estava na beira da água, do mar. Então, assim, qualquer margem de variação ali do GPS, ele ia pousar numa... Cara, voltou bem assim na beira, assim, entre a água e o mar. Tem uma outra também, e recuperei o drone.
Tem uma outra também que foi lá em Abrolhos. O barco, a gente foi fazer a visitação de baleias lá, ficamos 3 dias lá nas ilhas, né, de Abrolhos. Enquanto o barco estava deslocando, eu senti assim o vento assim, falei, cara, o vento tá perfeito para voar, esse é o momento, vou levantar o drone. Só que eu não parei para pensar que o barco estava no mesmo sentido do vento. Então, contra o vento, você sente a pressão do vento. A favor do vento, você está a favor. Você não vê, não sente vento. Levantei o drone. Quando eu levantei o drone em cima do barco, o tempo estava perfeito, coloquei ele em cima do barco e levantei. Quando eu levantei, ele foi. O vento carregou ele. Aí eu segurei ele e tal, puxei, tentei trazer. Aí não conseguia, porque eu batia ali com o vento, a pressão do vento. Aí teve uma hora que eu só consegui jogar ele para dentro do barco e ele foi. Quando ele foi, ele ficou assim, ó, entre o barco e lá de fora, que é um Spire, né? Que é o mesmo drone. O desafio é sempre com o mesmo drone. Esse drone tem uma história para contar. Ele ficou assim, entre o barco e o mar. A gente tem algum drone aqui que a gente possa, por exemplo, mostrar que seja parecido com esse? Não é. Ele é muito maior do que esse aqui. Ele é bem maior. Caramba, e ele já é grande. Ele é igual uma águia. Ele aberto assim no Qual preparo você deu para ele? Você deu um apelido para ele, né? Tem tanta história junto. Ele preparado para pousar, ele fica com os pés baixos. Mas quando ele voa, coisa de 50, 60 centímetros, ele levanta os braços assim para cima, assim, ele fica igual uma águia assim para baixo. O peito dele vem para baixo. Então ele sobe os braços dele, as hélices dele e vai. Então na hora que você coloca ele para pousar, que também eu pensei rápido, né? Porque se ele entrasse dentro do barco alto, ia quebrar a câmera. Aí a gente já pensa tudo nas possibilidades, né? Aí ele ficou com os braços fechados e ficou assim, ó, entre o barco e dentro da embarcação e dentro do mar. Aí a repórter pegou e até cortou o dedo dela, pegou e abraçou o drone e jogou ele para dentro. Aí salvou meu drone. Quebrou as hélices todinho, que bateu no cilindro de oxigênio e tal, mas salvou o drone. É muita doideira. Eu costumo dizer que eu costumo dizer que drone é um teste de para cardíaco. Cardíaco, para a vida e para tudo, porque você fica mais ágil, mais sagaz, entendeu? Porque você tem que ser, senão você perde seu drone fácil. Então, um profissional em drone, podemos dizer que a vida dele não é nada parada, né? O pessoal fala que casamento, relacionamento é um problema, não é porque não experimentou o drone não, meu irmão. Não experimentou não, se experimentar vai falar, nossa, minha mulher é gente boa demais, é manso, é tranquilo. Então a gente pode dizer, Lucinei, que a sua experiência como repórter cinematográfico te ajudou bastante a você começar a pensar em empreender, né? E aí, podemos dizer que foi aí que iniciou a World Drones? Sim, a World Drones, até um amigo meu que deu esse nome, porque ela estava crescendo bastante, aí eu precisava de um nome, só o meu nome, Lucinei Araújo, como a minha assinatura na TV, no meu ponto de vista, não levaria a públicos, né, ou uma visão empresarial, né? Seria um nome de uma pessoa, né? Ele surgiu, a World Drone surgiu através do meu prazer mesmo de pilotar e de ter um drone. Quando eu comecei a dar manutenção nos meus próprios drones, eu mandava para São Paulo, mandava para o Rio, e eu ficava refém a essas assistências, as pessoas, e o valor era absurdo. Minha primeira manutenção naquela época, eu paguei R$ 2.800. R$ 2.800 era mais do que o meu salário da época. Então assim, e não tinha o que fazer, porque como era tudo novo, eu não tinha nem como discutir com eles se é verdade ou se não é, não tinha. Então a palavra do técnico era a palavra final. Aí entra um outro problema, porque quando a gente manda para São Paulo, Rio, você fica refém a não conhecer o que ele está fazendo e também o gasto que você tem para enviar, porque você não vai mandar um drone com encomenda, com envio normal. Você precisa ter um seguro do seu drone, então você paga por isso. Então, além do custo de você enviar o drone para São Paulo ou para o Rio, você tem o custo para dar manutenção. E
confiar na palavra da pessoa. E eu tinha esse custo. O espáreo, igual eu te falei, é grande. A maleta dele é maior ainda. Agora você imagina o seguro daquilo ali. Foi caro para enviar. É caro para enviar e caro para trazer ele. Não é só enviar, você tem que trazer de volta. Então é duplo o gasto. Aí eu comecei a dar manutenção, porque eu sempre mexi com eletrônica, né? Eu falei, não, cara, eu vou começar a dar manutenção no meu drone. Comecei a resolver um problema aqui, eu resolvi um problema ali e lá. E as pessoas, com essa visibilidade da TV, de fazer as matérias e tal, as pessoas começaram a me procurar para dar manutenção. E eu pegava drone exatamente igual a gente conversou no início. Eu não tenho tempo não. Eu trabalho, viajo muito, tenho uma carga horária ali dedicada à TV, viajava bastante para a emissora. Então eu não tenho tempo. Se você quiser deixar o drone, não sou técnico de drone, não mexo com drone, só mexo com o meu drone. Se quiser que eu mexa no seu, deixa aí, no tempo que der, no meu tempo, eu mexo no seu drone. Não tem problema não. Aí começou. Aí começou a chegar um, começou a chegar outro. Minha casa já não estava suportando mais de tanto drone. Não dava. Eu também não gosto de bagunça. Comecei a ver aquele monte de bagunça, aquele monte de coisa. Falei, não dá não, tem que arrumar um lugarzinho para colocar esses negócios. Aí eu aluguei a sala que a gente tem hoje, né? No shopping. Aí eu falei, pra você ter ideia, nos primeiros dias, nos primeiros meses, né, de operação nessa sala, eu ia lá coisa de uma vez por semana, 2 vezes no máximo, ou ia lá só pra ficar futucando, alguma coisa assim, porque não era o que eu queria. Uma empresa de drones, meu foco estava ali na TV, né? Eu não estava trabalhando mais para vender um produto, ganhar dinheiro com isso. Eu estava para vender o meu produto, a minha profissão, o meu profissionalismo e fazer o melhor. Isso me gerou até prêmios, né, na TV. E aí eu acabei captando recursos de outras formas sem querer. Porque a minha matéria foi para prêmio, eu ganhei prêmios em dinheiro, enfim. E aquilo ali começou a crescer, que foi insuportável, assim, no sentido, assim, de ficar sozinho, né? Porque eu não conseguia suportar, dar manutenção, trabalhar e fazer... Aí começou, a empresa começou, aí cresceu, tá? E hoje, graças a Deus, assim, através do boca a boca, né? As pessoas me conhecendo, trazendo e tal, e das pessoas que trouxeram no início. Verdade. Você citou um ponto importante, né? A gente fala muito de boca a boca, fala de propaganda, mas eu acho que a gente tem que ter planejamento, né? E aí, falando em planejamento, eu preciso falar do Grupo Primes. O Grupo Prime é um grupo voltado para finanças e consórcio. Então você não precisa vender uma moto para comprar um drone, mas se você quiser comprar uma moto planejada, você pode procurar o Grupo Primes. O Grupo Primes se você busca alavancar o seu patrimônio, se você busca fazer um consórcio, eu te indico o Grupo Primes. Ele vai estar com seu QR Code aqui, vai estar com as redes sociais dele também aqui. Você pode procurar qualquer atendente do Grupo Primes. A gente conhece basicamente a Elaine e a Ana, mas a gente sabe que o time ele é muito bem treinado. Então, se você tem interesse também em comprar um drone desse que está aqui, você acha que você não consegue alcançar? Besteira, consegue sim. O Grupo Prime te ajuda a fazer um consórcio, não é isso? Dá para fazer com consórcio, aceita as cartas. Você pode pegar do mais simples até um maior. Então, assim, Grupo Prime, procura, vocês vão ver que vai ajudar você não só com drone, mas como moto, como carro, como sua casa, tá? Procura aí que é sucesso, eu garanto para vocês. Isso é bacana, né? Porque você não tem que sacrificar nada seu para conquistar alguma coisa, né? Exatamente. Tem um facilitador aí para conquistar o equipamento. E aproveitando o gancho, assim, as meninas que atendem lá, ela vai entender a sua necessidade. Então é de acordo com quanto sobra para você, né? Às vezes a pessoa tem um salário de 3 mil e sobra 500, mas ele tem um sonho maior do que o que ele pode. Sim. Beleza? Vai lá, vai te fazer todo um plano para você poder dar aqueles 500 para fazer um consórcio, para depois você dar um lance embutido e aí conseguir pegar. Só aproveitando esse gancho seu aí do Grupo Prime, hoje o drone ele é uma ferramenta voltada assim, para vários segmentos. E a ferramenta adequada, vamos supor, para um inspetor de obra, uma inspeção, não é barato, né? Um drone termal, por exemplo, não é barato. Só que é um drone que traz retorno e se paga muito rápido,
Então, assim, um investimento pode fazer que eu, como experiência minha, um drone que vai trazer retorno, pode ser uma loucura de primeira mão, assim, fazer um investimento no equipamento e tal, mas se você já tem um domínio de executar em terra, com drone você vai fazer muito mais rápido, vai poder cobrar um valor bem significativo, porque o resultado é promissor. E vai conseguir pagar também aí o... Então, a gente entrou já num outro ponto, né? Para quem tá olhando a gente aqui, tá vendo diversos equipamentos aqui de diversas gerações, né? Sim. Inclusive tem alguns que eu já tô vendo ali com a Edilane pra gente sair daqui com uma compra. Vai dar certo. Mas você também vende esses equipamentos, mas assim, tem muita gente que acha que isso aqui é só um brinquedo, uma diversão, tá tudo bem, mas assim, 90% das pessoas usam isso aqui de forma profissional. Sim. E tecnicamente esse é um equipamento que te dá um retorno, né? Sim. Então a pessoa que está assistindo a gente aqui, que queira comprar esse equipamento, eu acho que ela tem uma dúvida. E aí, Lucinei, eu gostei do equipamento, tenho o mesmo sonho que você, à vontade, mas como é que eu faço para aprender? Você consegue também dar um curso, ensinar, dar um toque? Explica um pouquinho isso daí, que eu acho que é esse o ponto, né? Se você quiser comprar um drone, tu vai no Mercado Livre, tu compra em algum outro lugar, beleza, mas e eu faço o que depois com aquilo? Porque aqui não é só a venda do produto, né? A gente também dá o suporte, não é isso? Sim, sim. Solta a voz aí, Lucinei. Nossa empresa, ela atende todo segmento, né? Cursos, manutenções, venda de drones, operações, prestação de serviço e tal. Eu costumo dizer assim, quer falar sobre fechar um curso, vender um drone, conversa com a mulher. Conversa com a mulher, porque ela que resolve isso. Hoje, na verdade, nós oferecemos cursos de pilotagem, cursos de aerolevantamento, diversos cursos. Uma coisa que você falou que é bem interessante, às vezes a pessoa ela quer comprar um drone, mas tem muito mais por trás disso, porque, por exemplo, hoje existe uma legislação para regulamentarizar, né, o drone. Então, assim, às vezes as pessoas acham que é só pegar, comprar e levantar e voar. Não é bem assim. E no nosso curso a gente ensina isso. A gente ensina o que não deve fazer, o que pode fazer. A gente ensina toda a legislação para você estar resguardado. Caso você seja abordado, onde você pode sobrevoar, onde não pode. Então, assim, é simples, mas não tão simples. Tem muitas coisas por trás, né? Só de comprar o drone e levantar e voar. Então, hoje a gente faz isso também. A gente ajuda as pessoas a chegar onde ela quer, né? O drone, ele tem algumas homologações que é obrigatório ser feito. Você como piloto, certo? E a aeronave na ANAC. Então, o equipamento ele tem que ser homologado. E não só homologado você como piloto e aeronave na ANAC, como também você tem que abrir janelas de voo. Você tem que solicitar voos. E isso tem muita gente que não leva por esse caminho. Fala, eu vou comprar, vou voar, vou fazer... Não dá nada, ninguém... Cara, quem vai me fiscalizar? Eu sou um até a hora que dá um problema, né? Em tudo. É igual carro. Tem muita gente que, sei lá, talvez até hoje dirige sem habilitação, né? Mas até a hora de pegar ele. Na hora que pegar ele, o prejuízo vai ser muito grande. Ele levantou um ponto importante. Então, se uma pessoa ela tem um drone, por mais que ela saiba pilotá-lo, se ele não formar a ANAC que ele está fazendo essa janela de voo e porventura acaba a bateria, se eu estiver falando alguma coisa errada, o bicho vai lá e cai e acerta um cachorrinho da madame. Sim. Ele fica responsável por aquilo, né? Sim. O drone... ele pode entrar em várias esferas, né? Que te leva a responder por certo tipo de processos, né? Invasão de privacidade, colocar a vida de pessoas em risco, né? E isso gera uma fiscalização da polícia militar, guarda municipal, não só da ocupação do espaço aéreo do DSEA, né, que fiscaliza o espaço aéreo, ou a Força Aérea Brasileira, o órgão militar, como um policial. E hoje eles estão preparados para isso. Por quê? O drone, quando você está sobrevoando
alguém, né, em cima de pessoas, você está colocando aquela, se você não tiver conhecimento, não tiver domínio, você está colocando aquela pessoa em risco. Se você está oferecendo risco àquela pessoa, independente se é uma pedra, uma arma, um carro, o drone é o mesmo risco, e o drone corta e machuca muito, né? Então a polícia, ela tem esse dever de fiscalizar o que você está fazendo e se você tem conhecimento para fazer aquela operação. Então tem muita gente que imagina assim, mas nunca vi um fiscal do DSEA na rua vendo se eu sei pilotar drone. Não, cara, não, isso aí é o menor do seu problema, porque se de fato tiver um fiscal do DSEA, é ocupação federal, então é prisão federal, não é prisão militar, você não vai para uma delegaciazinha não, você vai para o órgão federal. Dá graças a Deus por isso ainda, que não tem um fiscalizador do DSEA. Mas a polícia, ela pode fazer esse papel. Sim. Porque você está colocando a vida de outras pessoas e a privacidade de outras pessoas em risco. Bacana. Violando. Então tem que ter sim a homologação, tem que ter sim o registro, tem que ter sim as solicitações. E claro, que é muito importante não ter só isso, mas também ter como obrigatório, tipo o DPVAT, o seguro da aeronave, que é o seguro a terceiros. Você faz o seguro para terceiros. Se você machucar alguém, se você atingir o patrimônio de alguém e tal, o seguro ele paga aquele custo, aquele gasto. Né? Muita gente não sabe, mas esse seguro para uso profissional ele é obrigatório. Ele é obrigatório mesmo. Então, assim, às vezes tem até empresas que estão começando a usar drone agora e que não sabem disso. Né? Então. E ela cai nessa fiscalização, nesse problema quando é fiscalizado, entendeu? Então, a gente está abordando alguns temas aqui que se a gente for tocar, o podcast não termina hoje. Mas olha só, se você quer saber um pouquinho mais, pode seguir aqui nas redes sociais, o World Drones. Tem também aqui o Instagram do Lucinei, tá? É Lucinei... Arroba Lucinei Araújo? Isso. Arroba Lucinei Araújo. O underline Araújo. Arroba Lucinei com Y, underline Araújo. Isso. E em breve, canal no YouTube do Lucinei Araújo. Aí, ó, então você que quer saber um pouco mais sobre isso, quer também o link do canal dele no YouTube, já posta aqui já, que vocês querem saber um pouco mais sobre isso, porque, cara, é muito interessante. Sim, sim. Né? Não é simplesmente você pegar, joga pro alto e vamos ver o que dá. Não, tem muita coisa por trás disso aí. E eu acho que conhecimento nunca é demais. Ainda mais quando a gente tem uma referência como você, Lucinei, para poder dar esse suporte pra gente, o melhor, gratuito, né? E nós temos uma experiência bem bacana com isso. Todos os nossos alunos, por mais que já chega até a gente com um certo conhecimento, é como se a mente dele resetasse e pegasse tudo do zero e traz retorno. Todos, graças a Deus, igual eu expliquei, eu costumo dizer que os nossos alunos ou nossos clientes vêm por dois motivos, mas qualquer um dos dois chega até a mim. Ou pela manutenção, porque não soube fazer, não aprendeu, não sabe pilotar, ou pelo curso. E graças a Deus, assim, falando assim com toda propriedade, todos os nossos alunos, 100% dos nossos alunos não trouxeram o drone para dar manutenção, mas sim trouxeram para fazer preventiva, porque ele faz o curso e aprende a executar. Já sai dali sabendo como manusear. Tanto manusear a aeronave, como fazer todas as homologações. Tem uns que até trabalham hoje fazendo homologação de drones, né? Presta esse serviço como despachante, né, fazendo homologação, registrando o piloto e tal, aprendeu no nosso curso, e que é muito bacana, assim, com a maturidade que ele cria, né, ele absorve no curso, ele executa com mais propriedade a operação e traz um bom resultado. Não é mais uma pessoa voando drone, pilotando drone, é um profissional usando uma ferramenta diferenciada, trazendo bons resultados para o cliente dele. Sim. E eu gosto muito que eles agradecem, assim, por mais que eles pagaram por isso, não tem que agradecer. Como é que funciona o seu curso? Você abre uma turma de quanto em quanto tempo? Então, ultimamente a gente está fazendo muitas turmas empresariais já em company, até turmas fechadas, mas de mês em mês a gente abre uma exceção ali e monta uma turma também. Às vezes tem uma filinha de espera ali de um mês para o outro, mas a gente consegue, até porque nós não fazemos turmas com muitos alunos, no máximo
o mínimo 4 até 7 alunos no máximo, para poder conseguir absorver bem. O Lucinei, ele dá um suporte muito bom durante o curso, durante a prática também. Então, assim, e o aluno, ele não tem acesso a só um drone, ele tem acesso a vários modelos de drone. Então, se ele compra um, ele acaba aprendendo também a operar alguns outros. Exatamente, exatamente. E o bacana, assim, que eu gosto dessa pegada, assim, de ser bem... com uma turma bem pequena, primeiro que absorve mais. Eu acredito que quanto mais pessoas está num metro quadrado, um e outro ficam com vergonha e não pergunta. Quando tem pouquinho, acaba se entrosando ali, faz perguntas que para muitos é besteira, mas para aquela pessoa é uma pergunta essencial. E aquilo ali é bacana porque eles conseguem absorver mais, trazer à tona as dificuldades que eles têm no dia a dia. E cada vez que eu falo sobre uma aeronave, o comportamento dela, eu tenho dentro da empresa um leque de possibilidades. Porque na empresa eu tenho a manutenção, tem drones para vender, tenho drones mesmo, deve ter uns 30 drones meus lá. E eu pego e mostro, tem que proteger o gimbal, porque senão o motor, pego o motor da minha manutenção, mostro ele, esse aqui é o motor, né, a fragilidade dele, por que você tem que ter atenção a ele, por que você tem que ter o cuidado com ele, a hélice, eu pego uma hélice quebrada, mostro o perigo da hélice quebrada. Então eu tenho tudo dentro da empresa. E até mesmo no sentido assim, por ter vários modelos de drone, quando o aluno vem para fazer um curso e tem um drone parecido com esse aqui, ele pega um profissional desse aqui e ele fica assim, cara, eu não conhecia, eu não sabia que tinha esse drone, nossa, eu sempre vi. Ou outro fala assim, eu vi desse drone, mas cara, eu achei que eu não ia conseguir chegar a pilotar um drone agrícola. A gente tem um agrícola lá também que levanta aquilo ali e eu entrego, mas o drone é caro. Não, eu quero que o meu aluno tenha a experiência de ter um leque de possibilidade, tanto para enxergar o modelo de drone, porque tem cliente, tem aluno que chega pra gente que não tem drone e não sabe qual drone que é legal para ele. Então é naquele momento ali que vai conhecer o drone importante para ele. Porque tem cliente que compra drone achando que aquela ferramenta, né, aquele drone é o apropriado para ele, mas o cara gastou muito, que não tinha necessidade, ou gastou muito pouco achando que vai resolver o problema dele. Então, quando o aluno chega sem ter drone ou não conhecer a ferramenta adequada, a gente dá essa assessoria para ele, né, comprar o drone certo. E o nosso curso não é só para quem já pilota, não, é para quem nunca pegou. A gente teve alunos lá que nunca tinha pegado em um drone, não sabia ligar o drone, não sabia fazer nada. E o curso são 2 dias, e no último dia do curso o aluno fez imagens incríveis. E eu acho que você vai ter mais do que 4 a 7 alunos por turma agora. Ainda mais se você fizer. Vamos lá, quem vier pela Blink Talks aqui querendo fazer o curso lá de vocês, quantos por cento de desconto ele não tem? Ai, meu Deus. Se vier da Blink Talks, quantos por cento de desconto? Olha, vamos fazer uma coisa legal. Deixa eu ver. Meu Deus, e agora? Eu tenho que olhar pra ele, né? Pode. Já te vamos lá. Vai, carta branca? Carta Olha, branca. vocês deram sorte. O aluno que vier pela Blink Talk vai ter 50% de desconto no valor do curso. Isso tudo? Que isso? Você falou. 50%, gente, aí, pelo amor de Deus. Já mas tem 2. Não, mas peraí, você vai abrir pra quantidade que vier, assim? Não, vamos fazer o seguinte, tá vendo? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos colocar. Já tem 2, né? Os 5 primeiros e a gente fecha uma turma. Pode Fechou. ser? Os 5 primeiros, 50%. Já tem 2. Que isso, gente. Só a Blink Talk te dá isso, hein? Corre, Consegue ver vagas limitadas. Em algum lugar? Ou como é que eles vão chegar pra gente? Então, a gente a gente tá lançando o nosso site, nosso e-commerce, e eu vou deixar um cupom de desconto aqui para os 5 primeiros. Então, os 5 primeiros que entrar no site, colocar o nosso cupom de desconto, vai ter esse desconto no curso. Fala pra gente qual é o site agora. É o World Drones, www.worlddrones.com.br. Vai estar aqui embaixo na legenda para vocês poderem entrar.
Só nessa deixa que você começou com a gente aqui, você disse que está dando abrindo muitas turmas para empresas, né? Sim. Você já prestou serviço e treinamentos para empresas como EDP, Autoglass? E como é que funciona isso? As pessoas fazem esse curso para os engenheiros deles lá, para o marketing? Como é? Eu tô vendo meu menino do marketing ali, o Pedro ali, com os olhos brilhando ali, já com hashtag quero um drone. Sim. Então, na verdade, fazemos tanto para a turma da engenharia quanto para a turma do marketing também. Inclusive, nós vamos ministrar um curso agora que é de inspeção, porque nossa grade de cursos ela é desde pilotagem quanto especializações, vamos colocar assim, como inspeção, aerocinematografia, topografia, né, que é o aerolevantamento. Isso. Tem um curso também voltado específico para drone multiespectral, né, com variação de solo, leitura RGB, inspeção de fachada com finalização de projeto em 3D. Aquele é imenso. E temos cursos também de manutenção em drones. Eu tenho na emissora que eu trabalhei, eu tenho 7 alunos engenheiros formados em manutenção de drones, né? Fora os chutando da 42 cinegrafistas e fotógrafos das emissoras e filiais e uma situação bem bacana assim que a gente vê também é o resultado também no dia a dia. Hoje na TV Vitória, um abraço para o Thiago, que é um grande profissional, não sabia nem pilotar drones, fez o curso com a gente pela emissora, a emissora que bancou, e hoje ele é um visionário, né, por trazer belas imagens pela emissora, e está pilotando drone, assim, carregando a bagagem e nosso nome, nossa empresa, assim, com muita qualidade, porque ele está trazendo bons resultados. Pô, isso é muito bom, né, Arthur? Eu não sei se você já percebeu, mas assim, eu vejo nos Réveillons alguns drones fazendo imagens. Eu até brinquei nesse Réveillon. Eu estava em Jardim Cambori ali e eu vi os fogos. Muito bonito, de fato. Sim. Parabéns para a Prefeitura de Vitória que fez aquilo lá. E aí eu vi uma pessoa brincando assim, enquanto no Brasil a gente ainda tem queima de fogos, a gente vê na Ásia, na China, os caras fazendo os drones com o ano do dragão lá, chinês. Esses dias eu vi eu vi nos Estados Unidos o cara fazendo aquele monstro da série Stranger Things, o Verk, né? E tudo com drones. Sim. E isso só pra gente falar em questão cinematográfica. Hoje a gente vê muito empresário do agro utilizando drone para fazer agrotóxicos nas suas plantações, né? Cara, como é que é isso? Inclusive essa modalidade, né, essa inovação na agricultura que motivou eu sair da TV e focar mais ainda no drone, porque eu estava na TV e minha empresa crescendo. Aí eu recebi uma proposta de gerenciar a área de manutenção e peças da fabricante chinesa, né, da DJI, que é a única aqui no Espírito Santo. Aí foi o motivo de eu ter saído da TV e focar 100% no drone, nesse universo drone. Eu acredito que se não houvesse essa oportunidade eu estaria na TV até hoje, porque era algo que eu gostava muito, muito. E o drone, ele veio em todos os segmentos, ele veio para inovar, para facilitar e também para tirar um pouco o ser humano em zona de risco, de perigo. E o drone de pulverização, ele ajudou muito nisso. No sentido de agrotóxico, né, veneno, aproximação, perigo até mesmo com animal mesmo, né, cobra, essas coisas assim que é muito comum na agricultura, entendeu? E facilitar, porque hoje no Espírito Santo, a não ser montanhas, como eu mencionei, que é muito plano, o Espírito Santo, vamos dizer assim, chutando aí 85% do Espírito Santo é montanhas. Então, para você fazer uma pulverização em morro, o solo tem que estar seco. Sim. Se chover, você não consegue fazer. E o drone, ele trouxe essa facilidade. Não precisa ter um sol maravilhoso, não pode estar chovendo, mas se estiou, eles pulverizam da mesma forma. Entendeu? Então trouxe essa, e sem falar precisão, né?
a quantidade de produtos que os operadores ou agricultores estão economizando com a precisão do produto sendo injetado ali no plantio é grande, é absurdo. Não tem aquele desperdício, aquela agressividade que tinha antes no solo, de derramar produtos no solo. Hoje é muito mais preciso, muito mais rápido, sem risco, sem nada. E assim como também, voltando para o nosso maior segmento, que é o drone de consumo e enterprise, hoje a segurança pública usa drones para entrar linha de frente, né, em algumas operações, para fazer também a investigação. Então ele não precisa estar na linha de frente diretamente, ele consegue fazer isso, né? Operação noturna com drone termal, quer dizer, ele não está em risco diretamente. É coisa de filme, rapaz. Espionagem, muito presente, muito presente. E montador de andamento tem uma empresa, inclusive a própria Autoglass, né? Vamos ministrar esse curso de inspeção também com essa visão de que antes de montar o andaime para chegar até o local para verificar aquela rachadura, o drone vai lá, analisa aquela rachadura, vê as possibilidades, se vai ter que, um exemplo, né? Vai ter que destruir aquela parede ou se dá para só recuperar ela, para depois montar o andaime para ir lá e só fazer o serviço de conserto, né? O drone, ou até mesmo nem precisar fazer isso, como antigamente subir em cima de um telhado, corria o risco de cair do telhado e um acidente. O drone ele faz isso. Então ele trouxe facilitou muito a vida das pessoas, entendeu? Com essa aproximação, em vez de você ir, o drone vai. Até para verificar se tem uma telha quebrada ou alguma coisa mais. Sim. Ele levanta. Não, mas eu vi um vídeo no TikTok que aparece direto essas coisas. O cara usando o drone para pintar. O cara usando o drone para limpar o vidro de prédio, aqueles arranha-céu. Eu falei, cara, eu cogito muito essas coisas já. Antes de vir para cá, a gente saiu, quando a gente estava saindo da empresa, eu estava terminando de atender o nosso último cliente, chegou, ele me pediu um drone para poder limpar o painel solar, lavar o painel solar. Quer dizer, não precisa levantar o andaime, subir no telhado, treinar uma pessoa para fazer aquilo. Tem um risco, o drone né? vai lá e executa, lava, faz tudo. E como ele trabalha com painel solar, ele também veio atrás de um drone termal para ver as placas, porque com um sensor termográfico você consegue ter aquela variação, né, da placa funcionando na placa que está morta. Então, antes de até mesmo de subir, ele sabe o que vai fazer. O quanto ele precisa carregar, qual ferramenta ele precisa carregar, e assim vai. A tecnologia a nosso favor. Sim, 100%. Sério, eu outro mundo essas coisas, cara. Cara, eu vou falar sobre drone, rapaz. Tem vezes que eu sento, né, ela fica até um pouco chateada, assim, com raiva, porque a gente tem tanta coisa para fazer e eu gosto de falar sobre drone. É minha praia, é algo que eu escolhi e gosto muito. E quando vem um novo visionário, né, que vem com o olho cheio de sangue mesmo, assim, querendo fazer acontecer, aí começa a perguntar, eu sento, falei, senta aqui, meu filho, vamos lá. Ele já tá pedindo café, aí eu já sei que vai demorar. Aí fica horas conversando. Isso aqui é assunto, meu irmão, pra muito tempo. Ixi, a gente não falou nada. Eu tenho uma curiosidade. Esse por exemplo, um drone de agro, ele precisa ele precisa ser grande, acredito eu, e precisa ter um espaço para você colocar o produto e uma saída, determinada situação, né, ou uma determinada boca de saída para poder ir firmando. Como é que são as dimensões de um drone para o agro? Como eu falei assim, no Espírito Santo tem muitas montanhas. Então o tamanho não é muito documento, não. Tem gente que pensa assim, vou comprar um drone grande aí para fazer mais áreas, ter um rendimento maior, mas não é bem assim que funciona, não. Tem lugar que você não consegue chegar com um drone muito grande e muito menos ter um tempo de voo, porque o drone ele é igual um carro subindo um morro, por exemplo, vai gastar mais combustível. Sim. O drone é a mesma coisa, vai gastar mais bateria. Se você enfrenta uma rajada de vento, tem alguma oscilação do terrestre, né, ele vai ter essa variação e vai ter esse desgaste.
Então, assim, se você tem um drone muito grande, numa terra muito íngreme, para fazer uma pulverização, você está levando peso, subindo com peso e gastando mais bateria. Então, um drone menor, você vai conseguir ter mais resultado e alcançar alguns outros objetivos, tipo um T10, que foi muito queridinho aqui no Espírito Santo. Tem gente ainda que trabalha com T10, que é um drone de 10 litros, é bem menor. Mas assim, o drone hoje mais adequado assim, é um T20P, que é um drone intermediário ali, um tamanho assim adequado, com 20 litros de cauda, e você consegue aplicar bastante. E sem falar que hoje os drones mais novos, eles são com bico rotativo. Então a precisão que ele tem de atingir o plantio é muito maior, porque gera aquela tecnologia, né? A rotação, o redemoinho, com a pressão do vento, ele consegue abraçar a folha por baixo. O T10, por exemplo, T30, que são bicos de ejetor, né? Com solenoide, ele ejeta só como fosse aquela bombinha que o pessoal da Escócia vai com a bombinha injetando em cima das folhas. Não consegue atingir debaixo da folha, muito menos no pé da plantação. Já com os drones mais novos, com essa rotação, aproveitando a pressão do vento, ela consegue fazer aquele redemoinho e pegar aonde de fato tem que pegar, né? Onde a praga fica, e assim vai. Então, assim, tem cada drone para cada... Eu não sei se você viu, não sei nem se você viu, Arthur. Você viu, acho que foi no Rio, na Vila da Penha, numa favela, onde tinha um drone pegando uma menina, levantando ela e levando até, como se fosse... um táxi aéreo. Um táxi aéreo. Tu viu essa loucura que só no Rio tem? No Rio eu não vi, mas a gente vê... Quando a gente tá nesse universo drone, aparece muita coisa no Instagram pra gente, né? Eu achei que era IA, eu achei que era uma... Não. Já vi carregando já. Mas assim, não faça isso. Não faça. Porque o drone ele tem as suas redundâncias, né? De sustentação. Mas a carga que ele carrega, que é preparada para ele, é bem equilibrada. O ser humano ele não tem esse equilíbrio, até mesmo vira um pêndulo assim, que pode gerar esse drone a se comportar de forma errada, ou até os mesmos motores ou a estrutura onde ele segura não suportar aquele peso. Porque vamos pensar, raciocinar. O drone ele tem toda a sustentação no chassi dele, né? O tanque ele fica em cima ali do chassi. A pressão é de cima para baixo. O trem de pouso dele recebe aquela carga. Ele não carrega, o trem de pouso ele não carrega o peso, ele sustenta. Aí vem um abençoado de Deus lá, segura no trem de pouso para poder voar. Ele não carrega, ele sustenta. Então aquilo ali cai, a pessoa quebra, ou o drone não tem o equilíbrio adequado, cai e o risco é muito grande. Pode ser coisa de 50 ou 50 centímetros, 1 metro que for, uma brincadeira ali. Mas se tiver, imagina, o drone perdeu o equilíbrio, aquelas hélices ali que corta, muito afiado, com uma rotação absurda, pegar numa pessoa. Para matar. Mata. Não, é uma responsabilidade. É um risco. Entendeu? Isso aqui já é um perigo. Eu costumo sempre abrir os olhos dos meus alunos o seguinte: eu ensino de uma forma e você faz da forma que você quiser. É uma escolha sua. Se quiser fazer daquela forma certa, que tem que ser feita, com segurança e tal, beleza, você vai longe, é um sucesso. Se você quer fazer da forma que você quer, é o risco que você vai correr e vai ter que sustentar ele. Com as consequências. Imagina, vamos colocar, tirar um pouco o brilho dos olhos nesse universo de drones, imaginar o perigo para quem não quer levar isso aqui a sério, achando que é brincadeira, achando que é um brinquedo. Imagina isso aqui, uma rotação gigantesca pegando no cabelo de uma criança ou de uma mulher. Sim. O estrago que dá. Na mão, em rotação, você colocar a mão, corta sua mão, sua pele na hora. Agora imagina um cabelo enrolando aqui. O estrago que vai fazer na cabeça de uma... Sim. E o problema que vai ter o cara, porque querendo ou não, conforme a gente ensina lá nos nossos cursos, voar em cima de pessoas tem uma autorização que você tem que ter.
Sim. A legislação ela prevê que você busque conhecimento e voa da forma que a legislação permite. 30 metros distante de pessoas e de privacidade, o patrimônio daquela pessoa, entendeu? A partir do momento que você voa em cima de pessoas, como a gente vê muito em shows, tem uma determinada autorização para isso. Você tem que ter autorização para aquelas pessoas te dar autorização e assumir o risco, assim como você assumir o risco que vai ter um drone ali, e se ele cair ou se machucar, você estava ciente, você se tornou uma pessoa anuente, você está consciente que tinha um drone. Se você entrou naquele local, você entrou consciente, não foi inconsciente. Então tem todos esses detalhes que a pessoa tem que saber. E uma coisa assim que eu estou gostando muito hoje, nesses 10, 11 anos de drones que eu tenho, que antigamente a gente só falava da legislação, mas era algo tão distante, né? Fiscalização, legislação, hoje é muito presente. E eu estou assim, me sentindo abençoado por ter preparado lá atrás para poder mandar esse conhecimento hoje, lançar esse conhecimento hoje, porque hoje as empresas, ela não está contratando pessoas, qualquer pessoa, ela está contratando pessoas que têm qualificação. Então assim, hoje muitos dos nossos alunos vêm atrás de qualificação para entrar no mercado. As emissoras a última turma que a gente ministrou foi alunos da TV Vitória e do SBT Rede Sim, por conta do certificado, da qualificação, do conhecimento para executar, senão eles não pegam no drone. Foi uma turma só de cinegrafistas, essa última turma que a gente Só fez. cinegrafista. E foi muito bacana porque trouxe um pouquinho a origem com a galera que eu trabalhei junto, com aquilo tudo, e hoje eles estão operando com qualidade. Então assim, eu fico muito agradecido por isso. Agora para pensar, Arthur, a gente tem um drone de última geração, filmando em 4K. Aí a gente vê uma pessoa, né, elegante como a Edilane, com essa roupa, e ela quer ir num evento. O que a gente indica? Amaryllis Moda Feminina. Então se você quer aparecer bem, agora não é nem mais na fita, que você é bandeira de idade, olha, declarei minha idade, que você quer aparecer bem no take, você quer aparecer bem naquelas filmagens de drone, Rock in Rio passando, você olhando ali, tem um lugar muito bom para você ir, que é a Amaryllis Moda Feminina. É uma loja voltada para alfaiataria, você vai ficar tão bem vestida quanto a Edilane está aqui, como diversos convidados vêm para cá. E hoje, já que hoje é o dia de promoção, hoje é o dia de cupom, você que está aqui pela Blink Talks, entrando lá na Amaryllis, você tem 10% de desconto no site, e você tem 10% de desconto na loja, e são acumulativos. Então é só você disser que você está vindo pela Blink Talk que você tem 10% de desconto no cupom. E você também pode comprar de todo canto do Brasil, é só entrar em useamaryllis.com.br. Não perca, vocês vão adorar as roupas, mas só tem um detalhe, são para mulheres exigentes. Reza a lenda que a mulher que usa Amaryllis fica muito mais bonita. Então você aí que é marido, namorado, que quer ter a sua mulher bonita, cara, tá esperando o quê? Use Amaryllis. A gente tem um serviço de preventiva na empresa que a gente costuma até dizer assim, até mesmo, não, muitas vezes nem é o serviço contratado que a gente deixa o drone bonito. A gente também, quando muitas vezes a gente pega um drone para dar manutenção normal, uma manutenção, o braço quebrou, a gente vê o drone todo sujo, a gente vai lá e limpa ele, deixa ele todo limpinho, porque a apresentação, a ferramenta bem limpa, bem apresentável, ela abre portas, né? A vestimenta, igual você está falando, ela abre porta porque ela te demonstra a sua identidade, sua personalidade, quem é você. Se você chegar de qualquer jeito para executar um trabalho, a pessoa não te... Você pode ser um profissional top, mas não vai te dar muita
credibilidade para você não, mas se você chega bem apresentado, meu irmão, o negócio muda. Com autoridade e tendo uma credibilidade, é meio caminho andado. E o drone a gente procura sempre isso, a gente mostra para os nossos alunos também, né, que conforme ele vai entrando no mercado, adquirindo conhecimento, amadurecendo aquilo ali, vai trocando também o seu drone, porque é uma ferramenta. Sim, ser apresentável, apresentar um bom equipamento, entendeu? Se você demonstra que seu equipamento tá todo estragado, remendado, relaxado, como é que é o seu trabalho? Mas tira uma dúvida, se eu chego lá com um Mini 3 e eu quero comprar um Mini 4 seu, existe a possibilidade de dar o 3 na troca com vocês? Existe sim, isso é com a Edilane. É igual todo iPhone, assim. Então existe esse mercado, né? Sim. Gente, a gente está chegando no final do nosso episódio. Eu sei que tá todo mundo gostando. A primeira coisa, eu só vou finalizar esse episódio se vocês prometerem que voltam aqui pra gente falar um pouquinho mais. Porque olha só, a gente tem como falar sobre essa ferramenta para uso de utilidade pública, né? Para monitoramento, usando para vias de trabalho e também pra gente falar sobre a parte cinematográfica. Então tem um leque de opções aí que a gente pode estar falando, né? A gente está em um ano eleitoral, onde os políticos que vão estar aqui vamos estar falando também sobre segurança. E eu, lógico, falou em segurança, falou em drone, a gente está falando de War de Drones, então não tem muito o que falar. Mas infelizmente o nosso episódio já está acabando. E Arthur, o que a gente faz quando a gente já está acabando o episódio? Eita. A gente pede para fazer o quê? Para o convidado deixar uma mensagem especial? Com certeza, uma mensagem especial. Fala pra gente, para o convidado nosso que está assistindo. Aquela câmera lá. Aquela pessoa que quer comprar um drone, aquela pessoa que gostou desse conteúdo. Hoje o drone... Tem muita gente que tem drone, talvez até o seu vizinho tem drone, e você acha que isso aqui já é algo velho. Engana, isso aqui é novo, isso aqui está começando, isso aqui é uma inovação, isso aqui é apenas a pontinha do seu futuro. Esse aqui é colorido, sendo muito sincero com você. Eu vim de um tempo onde tinha uma certa dificuldade para você avançar. Hoje você tem a War de Drones para avançar. Hoje você tem o conhecimento que pode ser derramado aí para você avançar na sua profissão, ou até mesmo na sua vida financeira, quando também temos o equipamento que você não precisa confiar nas redes sociais ou no site para comprar. Você pode vir até a gente, pegar no drone, puxa, isso aqui mesmo que eu quero, ou trocar uma ideia com a gente. Eu não sei qual drone que eu quero comprar, eu quero entrar nesse universo, eu trabalho com isso e aquilo. Cara, vem bater um papo com a gente. Bate um papo com a gente que eu tenho certeza que você vai comprar a ferramenta adequada para o que você precisa e economizando. Porque o drone também é uma ferramenta. Quando você tem uma maletinha de ferramenta ali, você não tem uma só chave, você tem várias chaves para determinadas funções. Então, assim, o drone é a mesma coisa. Cada drone tem uma determinada função e te entrega um material, né, a finalidade que você precisa. Então é isso, vem para o War de Drones, que eu tenho certeza que você pode e deve mudar o seu futuro, porque isso aqui é apenas o começo. Lucinei, eu perco aqui horas aqui com um BR desse daqui, hein? Vou te falar um negócio. Cara, é muito legal, cara. É uma realidade assim. E dá pra personalizar? Como é que funciona? Eu vejo que esse daqui é coloridaço. Você tem um aqui que você me falou antes que eu achei muito bacana, que ele te segue, né, cara? É o Nel. Esse aqui, ó. Nel 2. Esse aqui, ó. Que isso, e tem como você personalizar no sentido assim, por exemplo, o Nel, por exemplo, ele já tem uma tecnologia mais avançada, ele é manuseado por gestos. Até por voz. Esse tem comando de voz. Você pode pedir para tirar foto, você consegue controlar ele com gestos. Não precisa nem do controle. E o controle parece um videogame, né, cara? Você que joga no Xbox, no Play 5, você não vai ter muita dificuldade para se adaptar, não. E aqui tem uma tela, cara. Aqui, ó. O controle do Nel, ele te facilita ter uma perspectiva, né? E uma fotografia que você vai fazer captar melhor do que o celular.
porque ele já vem com tela, tem um lume melhor, né, para enxergar no sol e tal, e te dá uma precisão maior. Mas é claro, se você quer ter aquela adrenalina de passar em lugares confinados, apertados, tal, ter aquela adrenalina de manobra, fazer um flip, fazer um loop ou um mergulho com drone, o Neo também te proporciona isso, mas você tem que fazer com óculos. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Lá do início, quando a gente começou aqui, a gente falou muito sobre a moto, né, que ele trocou, a loucura que ele fez. E aí, conta da moto. A moto, igual eu falei, foi para quem gosta de moto, é algo assim que dói um pouquinho o coração desfazer dele, mas foi uma visão que eu tive, né, de conquistar o drone. Mas eu também não me entrego fácil, não. Eu falei, ou eu vou comprar outra moto. Então eu foquei bastante no drone, trouxe esse retorno com o drone e fui lá e busquei minha moto. Pegou a mesma CB300? A mesma moto. A mesma que você vendeu? A mesma que eu vendi, eu fui lá e busquei ela. Bacana. Top demais, resgatei minha moto. Então você deixou ela emprestada por um tempo. Exatamente. Gente, isso aqui é só um pouquinho da história desse casal maravilhoso aqui. Não deixam de seguir eles nas redes sociais. Muito obrigado por curtir a gente até agora. E se você quer falar sobre drone, quer comprar sobre drone, quer entender sobre drone, você já sabe quem é referência. World Drones e o Lucinei. Um abraço, gente. Valeu. Até a próxima. Obrigado.